Olá, professores da área de linguagens. Aqui é Lidiane, PCNP de Língua Portuguesa, e hoje nossa TPC tratará do tema Metodologias Diversificadas. Vamos aos objetivos da nossa pauta. Ampliar saberes sobre as práticas sociais da linguagem, refletir sobre as concepções que embasam os PCNs, BNCC, Currículo Paulista, refletir sobre o desenvolvimento das práticas didáticas de leitura e produção de textos, ampliar saberes sobre sequência de ensino e sequência didática, compreender e conhecer o procedimento metodológico sequência didática, conhecer os recursos, materiais pedagógicos e percursos formativos do portal Escrevendo o Futuro. Bem, para iniciar nossa conversa, eu quero apresentar uma epígrafe baseada na fala de uma grande autora conhecida no Brasil e no mundo, Emília Ferreiro, que diz: a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola e não o inverso. Com essa fala dessa autora muito conhecida no meio educacional, eu quero propor que durante o desenvolvimento da nossa formação, nós nos empenhemos em compreender o que essa autora propõe sobre o desenvolvimento da escrita dentro e fora da escola. Qual é a intenção dessa autora quando ela emite esse pensamento? Vamos lá? Bom, para isso eu quero recuperar com vocês algumas concepções que embasam os documentos oficiais, como os PCNs, que foram promulgados em 1998 e que trazem uma base de uma teoria enunciativo-discursiva. Mais recentemente, em 2017, com a homologação da BNCC, esse documento também apresenta, no seu bojo, no seu embasamento, uma teoria enunciativo-discursiva. E por último, o nosso currículo paulista do ensino fundamental e do ensino médio, que também trabalha nessa proposta de uma teoria enunciativo-discursiva e inclusive referencia esses dois outros documentos. O que isso significa para a atividade pedagógica que nós desenvolvemos na sala de aula? Que a leitura e a escrita ela deve ser concebida em práticas sociais da linguagem, que o texto ele passa a ter um lugar central na atividade desenvolvida em aula e que essa atividade ela é realizada em práticas multiletradas. Vamos nos aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. Para que a gente possa compreender ou melhor ampliar os nossos conhecimentos sobre as práticas sociais da linguagem, eu gostaria que vocês se remetessem a tempos anteriores aos PCMs e refletissem um pouco sobre como era desenvolvido a leitura e a escrita na sala de aula. Antigamente, então, o texto ele era como se fosse um produto da aula, né? Ele era a serviço, ele estava a serviço de uma atividade, ele era um recurso que o professor utilizava para que o aluno desenvolvesse uma atividade isolada e individualmente, né? Com mecanismos de aprendizagem que não permitiam que esse aluno reconhecesse essa leitura e essa escrita em uma atividade de esfera social. Com a promulgação, com a homologação desses documentos, nós temos então o texto como uma unidade de ensino. Ele deixa de ser um produto, um recurso da aula para realizar uma atividade isolada e ele passa a ser uma unidade de ensino.
O gênero textual, ele é um objeto de ensino, é algo para ser ensinado e não só um produto que foi solicitado pelo professor e que será entregue a ele e depois encerrado numa correção apenas. Isso significa também que a produção de texto, ela é compreendida como um processo, ou seja, nós temos aí a evidência de uma teoria enunciativo-discursiva que compreende a prática de leitura e escrita como uma atividade social situada. E agora eu quero propor uma reflexão para que nós possamos ampliar mais essa discussão. Então, a pergunta é a seguinte: se não basta trazer o texto como base para as atividades, como era feito muito anteriormente, como desenvolver um trabalho que aborde efetivamente o gênero textual como um objeto de ensino? Para responder ou tentar responder a essa pergunta, eu apresento a vocês essa obra, Gêneros Orais e Escritos na Escola, produzida por Bernard Chinelli e Joaquim Dolls, juntamente com seus colaboradores, uma obra que foi traduzida por Roxane Rojo, uma grande autora também conhecida no Brasil, e seus colaboradores, que possibilita um trabalho didático-pedagógico na intenção de trabalhar os gêneros orais e escritos em contextos, de práticas sociais da linguagem, ou seja, que está totalmente voltado numa teoria enunciativo-discursiva. Para isso, nós precisamos compreender um pouco mais qual a diferença entre sequência de ensino e sequência didática. Vamos então iniciar aqui, tentar ampliar o nosso conhecimento sobre a sequência de ensino. Bom, como nós sabemos, todos os componentes curriculares, eles são organizados em um trabalho, docente por meios didáticos. E esse trabalho, ele é baseado na intenção de que o estudante obtenha o conhecimento de objetos de ensino. Porém, como os objetos de ensino, eles são amplos e complexos, eles precisam ser decompostos ou divididos em partes menores para que o estudante possa ter a compreensão desse todo. Essa decomposição ela é feita por meio de um conjunto de atividades que, organizadas em estruturas, em um contínuo, forma uma sequência de ensino. Ok, então nós compreendemos aí e acredito eu que todos se enxergaram dentro dessa pequena explanação e observaram aí como se organiza a sequência de atividades do próprio caderno que você utiliza em sala de aula. Agora a gente vai tentar estabelecer uma diferenciação entre a sequência de ensino e a sequência didática. Bom, para esses autores, a sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática. E você pode, nesse momento, estar pensando, mas a sequência de ensino também, ela é um conjunto de atividades escolarizadas e organizadas de maneira sistemática. Mas ela não prevê essa organização em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Isso quer dizer o quê? Que essa concepção, ela parte de uma contextualização de produção, ou seja, contextos de produção em que o estudante desenvolva capacidades de expressão oral e escrita. Para que a gente possa ampliar mais essa discussão, eu apresento a vocês esse esquema que está dentro dessa obra,
que foi apresentada anteriormente e que mostra os elementos necessários para se elaborar ou se desenvolver uma sequência didática, que são a apresentação da situação, produção inicial, módulos. E vejam que os módulos, eles iniciam com números, mas o terceiro ali você tem uma letra, a letra N, que quer dizer o quê? Que esses módulos, eles não são definidos a quantidades, mas eles podem ter números variados dependendo da proposta que se deseja desenvolver com os estudantes. E ele finaliza com uma produção final. Vamos agora entender cada elemento que está presente numa sequência didática. Antes, porém, eu quero ressaltar também que a sequência didática, ela não tem um tempo previsto para acontecer, por exemplo, uma semana, 15 dias, um mês. Isso vai depender do planejamento pedagógico que foi organizado pelo professor. Então, uma sequência didática, ela pode durar de uma semana a 3 meses, a 6 meses. Tudo vai depender do planejamento que foi elaborado inicialmente. Bom, então vamos lá. O que é a apresentação da situação? A apresentação da situação nada mais é de que um problema de comunicação que será proposto aos estudantes para que eles resolvam por meio da produção de um texto com um gênero definido. Tá? Então vamos lá, vamos entender melhor o que seria isso. Em determinado ano série, tem o professor, exemplo de língua portuguesa, que ele observa que os estudantes precisam se apropriar, né, de uma estrutura e dos fazeres de entendimento de determinado gênero. Então, ele propõe um projeto. O projeto é o meio mais aplicável para se desenvolver a sequência didática. E por meio desse projeto, os alunos, ou melhor, os estudantes terão aí o desenvolvimento de saberes, de aquisição, de apropriação desse gênero determinado. Então, esse projeto, ele visa o quê? A produção de um texto definido. Mas não é só propor o texto como anteriormente, que era solicitado uma produção, uma narração, uma descrição ou uma dissertação, e ao final da aula se fazia, entregava-se ao professor, era dada uma nota e encerrado o assunto. Não, essa situação, ela envolve vários procedimentos. Isso significa que existe um porquê para que se vai fazer o texto. O texto, ele tem que ser desenvolvido pensando em uma atividade social definida, que não é mais produzir um texto para o professor, mas sim se remeter ao que é solicitado em uma demanda social, em que todas as pessoas um dia vão participar. Então, isso significa o que a Emília Ferreiro diz lá na nossa epígrafe. A escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, ou seja, o trabalho docente, ele desenvolve a escrita, a leitura, porque a atividade social que o estudante participa vai exigir dele esses conhecimentos. Então, nós temos que ter em mente que a produção de texto, ela tem que ter um contexto de produção. O que é esse contexto de produção? Envolve todos esses procedimentos que estão agora aí na nossa tela e que nós podemos trabalhar de uma forma mais efetiva, realizando, desenvolvendo uma sequência didática. Então, no momento da apresentação da situação, o professor precisa definir, junto com os estudantes, qual é o gênero que será abordado e por que será feito esse texto.
né? Será trabalhado esse gênero. Esse gênero será trabalhado para que os estudantes sejam desafiados, para que os estudantes participem de um concurso, para que os estudantes participem de uma feira cultural, para que os estudantes participem de um projeto que pode perpassar todos os componentes curriculares com um tema transversal que aborde uma questão social, né, bem definida. Então, a apresentação da situação, ela envolve não somente a produção, mas também uma articulação de diversos componentes curriculares que possam trabalhar no sentido de colaborar com a construção dos conhecimentos que serão aplicados na produção desse texto, ou que serão articulados, né, perpassados por todos os componentes curriculares. Então, o professor precisa definir junto aos estudantes qual é o gênero que será abordado, a quem se dirige essa produção, qual é o público-alvo, de que forma, né, se assumirá essa produção, onde ela será veiculada, no blog da escola, num livro de receitas, será no mural da escola. Então, onde esse texto será veiculado? Quem participará dessa produção? Ou seja, trabalhar aí, né, a questão de autoria dos estudantes. Essa autoria será individual, coletiva, em grupo, em dupla? Então, vai depender totalmente do planejamento do professor para que ele possa trazer essa discussão e definir esses elementos que são importantes na apresentação da situação. Na sequência, tá, nós passaremos à produção inicial. Nós tivemos a apresentação e agora nós vamos passar à produção inicial. Lembrando que a sequência didática, ela não define o tempo para se fazer isso. Então, cabe ao professor prever isso no seu planejamento. Ele pode trabalhar esse projeto, por exemplo, uma vez por semana, ou ele pode trabalhar durante uma semana. Isso vai depender da gestão de tempo que ele vai organizar para que esse projeto se desenvolva. Então, essa produção inicial nada mais é de que uma avaliação. E alguns podem dizer, mas eu acabei de começar o projeto e já vou pedir uma produção inicial? Sim, mas essa produção inicial, ela não tem o objetivo que o professor dê uma nota para o estudante. Ela, na verdade, é uma possibilidade, né, de que o estudante coloque em jogo, apresente tudo o que ele sabe sobre esse gênero que foi definido na apresentação da situação. Então, ele vai produzir um texto e nesse texto, abordando esse tema que o professor articulou com os outros componentes curriculares, ele vai produzir colocando em jogo tudo que ele sabe. Para que isso? Para que o professor possa se organizar e planejar os módulos que serão desenvolvidos para que ele possa desenvolver as aprendizagens que os estudantes ainda não dominam, ou seja, é uma avaliação diagnóstica e que proporciona ao professor compreender todas as dificuldades e necessidades de aprendizagem dos estudantes. E vale lembrar que essa produção inicial, ela deve ser guardada, ela não pode ser corrigida e desprezada, ela tem que ser guardada, porque ela vai ser retomada durante o processo. Uma outra coisa importante é compreender que tem que haver um contrato pedagógico entre o professor e os estudantes para que eles não se sintam rechaçados, criticados, diminuídos devido às dificuldades de aprendizagem que eles apresentam na escrita. Então, é necessário que o professor se planeje e elabore muito bem cada elemento da sequência didática para se garantir as aprendizagens que serão desenvolvidas durante toda a sequência. Os módulos.
Para que servem esses módulos? Basicamente, você pode se retomar agora à sequência de ensino, porque os módulos nada mais são do que a sequência de ensino, que é o quê? Eu tento organizar o meu trabalho pedagógico, eu tenho à mão a minha produção inicial ou a produção inicial dos estudantes e observando, analisando essa produção, eu consigo elencar, definir quais são as aprendizagens necessárias que os meus estudantes precisam desenvolver para se tornarem leitores e escritores autônomos. Então, os módulos desenvolvem capacidades linguísticas que os estudantes ainda não dominam. Cada módulo, ele permite trabalhar uma ou outra capacidade. Isso significa o quê? Que o professor não vai conseguir dar conta de muitas aprendizagens numa única aula. Ele precisará necessariamente desenvolver alguns módulos para que os estudantes possam adquirir esses conhecimentos, desenvolver as habilidades. É importante também lembrar que a gente precisa definir muito bem quais são essas dificuldades de expressão oral e escrita que os estudantes apresentam. Esses módulos, eles precisam ser bem construídos e aí a gente precisa ter em mente todos os conhecimentos que o professor tem sobre esse determinado gênero que será trabalhado. Ou seja, é preciso ter um domínio técnico para produzir bons módulos. E como que o professor vai capitalizar esses conhecimentos que são construídos durante esses módulos? Nós veremos então isso mais especificamente na próxima lâmina. Então, durante o planejamento, o professor em mão, tendo ali todas as dificuldades apresentadas na produção inicial, ele elabora atividades de observação e análise de textos que envolvem esse gênero que foi definido logo no início da sequência didática. As tarefas que são propostas, elas são tarefas simplificadas de produção. Vou explicar melhor o que quer dizer isso. O texto, a produção textual é uma atividade complexa que envolve muitos procedimentos, técnicas, muitas vezes de nível bastante complexo para que o estudante possa se apropriar. Então, o professor, ele simplifica as tarefas, ele focaliza pequenas partes do texto que propiciem uma reflexão sobre o efeito de sentido do uso dos mecanismos linguísticos presentes no texto. E também ele pode elaborar, é muito bom que ele elabore uma linguagem comum junto com os estudantes durante a apropriação desses conhecimentos que são construídos durante os módulos. O que é essa elaboração dessa linguagem comum? É que durante as atividades nós não teremos aquelas tarefas, digamos assim, em que o estudante decora um conceito, para que ele possa aprender. Porque a gente já tem experiência de que muitas vezes decorar esse conceito não significa que eu me apropriei desse saber e eu sei utilizá-lo. Mas se eu proponho uma reflexão sobre o efeito de sentido dos mecanismos linguísticos utilizados em determinado gênero, eu posso garantir a apropriação desse saber, porque eu não parto de uma decoração, mas eu parto dessa apropriação, dessa reflexão sobre o que está acontecendo dentro desse gênero. E esses estudantes serão capazes de verbalizar, por exemplo, as aquisições que eles fizeram. Então, a cada módulo, o professor deve propor a elaboração ou de cartazes, que é uma estratégia muito bacana, elaborar cartazes
com uma sintetização, um resumo, um esquema, um mapa mental sobre cada aprendizagem adquirida. Por exemplo, como um estudante pode analisar um discurso de determinado presente em determinado texto e aquele discurso ser citado em outro texto? Qual que é a técnica que ele utiliza para fazer isso? Outro exemplo, o professor pode propor uma atividade, por exemplo, de escolhas lexicais, em que o texto seja fatiado ou lacunado, e esse estudante tenha que preencher essas lacunas de forma que seja garantida ali a coesão e a coerência. Nesse sentido, não está sendo trabalhada uma atividade de decoração, mas de reflexão e de uso sobre os mecanismos linguísticos. Então, diante desses módulos, o professor trabalha as atividades e propõe a elaboração desses cartazes que vêm com esses esquemas, com esses mapas mentais que sintetizam todo o trabalho que foi desenvolvido em cada módulo. E esses cartazes podem ser afixados na parede da sala para que os estudantes, durante a produção de texto, eles possam recorrer, consultar aquele cartaz para resgatar um conhecimento que eles já desenvolveram. Se não for possível fixar os cartazes nas paredes, também é recomendado que seja produzido um caderno de registro, um diário de bordo, e que esse caderno ou diário de bordo esteja à mão dos estudantes para que a todo momento eles possam recorrer a esses mecanismos, essas estratégias para consulta e consolidação de novos conhecimentos. Então, entendendo esse planejamento do módulo, nós vamos então para a parte final da sequência didática, que é a produção final. Então, nós passamos pela apresentação da situação inicial, ou da situação, passamos pela produção inicial, que gerou, indicou as fragilidades que os estudantes apresentam, chegamos aos módulos, desenvolvemos todas as aprendizagens necessárias que eles não dominavam sobre determinado gênero e agora nós vamos para a produção de texto em si. Então, a produção de texto, ela deve ser proposta, no sentido de colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido durante os módulos, recuperando esses conhecimentos que foram sintetizados em uma linguagem técnica, verbalizada nesse diário de bordo, nos cartazes ou na utilização de um caderno de anotações. É interessante também retomar a produção inicial para que esse estudante possa perceber, o progresso, como que ele se comportou e escreveu o primeiro texto e como que ele está se planejando para o seu texto final. E aí, é muito importante, é muito relevante que esse processo de produção final envolva os seguintes elementos que se apresentam aí na tela. Planejamento. Antes de iniciar a produção final, nós precisamos planejar esse texto, que pode ser feito ou com o professor sendo escriba na lousa e a turma inteira verbalizando para o professor como pode ser o planejamento desse texto, ou pode ser feita uma proposta de um trabalho em dupla para que os estudantes possam trocar suas experiências e os seus conhecimentos e planejem esse texto final, ou em grupo, aí vai depender da intencionalidade pedagógica de cada professor. Terminado o planejamento, nós temos que passar para a textualização, ou seja, quais as escolhas lexicais, quais os recursos linguísticos que eu vou utilizar para materializar esse texto que foi planejado. Então, a textualização é um momento de definição de estilo de escrita, de escolha lexical, de elaboração de uma linguagem que tem por objetivo alcançar aquele público-alvo definido lá no início. Depois, esse texto, ele precisa ser editado, ou seja,
Pode ser feito troca entre os estudantes, pode ser feito uma roda de leitura desse texto para que um estudante possa contribuir com o outro no sentido de aperfeiçoar esse texto, observando aquilo que eles têm de anotações do diário de bordo, por exemplo. Esse texto também precisa passar por uma revisão, então o professor pode fazer uma correção, tendo como parâmetro uma grade de correção em que ele indique para o estudante, olha, esse elemento que nós trabalhamos em tal módulo não está presente no seu texto, você precisa retomar o seu planejamento e textualizar novamente. E, por fim, o professor precisa trabalhar a publicação desse texto. Por que isso é importante? Porque esse texto não é mais simplesmente o professor dar uma nota e encerrar. Esse texto, ele tem uma pretensão de alcançar um objetivo, que é o quê? Uma atividade social que aborde a esfera de temas que são pertinentes ao mundo do estudante. Então, ele tem um propósito definido e situado. Então, é preciso ser desenvolvido todos esses passos para se garantir que a sequência didática realmente ofereça condições para que os estudantes consolidem as suas aprendizagens. Por fim, é necessário compreender que a escrita, ela é um processo. Não tem como eu prever que o meu estudante saiba tudo e que eu solicite um texto e que esse texto venha perfeito. Porque se ele apresentar um texto perfeito, ele não precisa mais de uma intervenção desse gênero textual escolhido. Aí nós teremos que passar para um outro gênero que ele apresente dificuldade ou para outras atividades mais complexas que possam possibilitar o aprofundamento, então, de determinados gêneros textuais, ok? E nós vamos chegar à avaliação. Aqui eu quero destacar que nós podemos trabalhar com alguns tipos de avaliação que a sequência didática oferece. Na produção inicial, então, nós tivemos a avaliação formativa. Isso significa o quê? Que aquela avaliação ela estava a serviço da aprendizagem, ou seja, ela serviu para que eu pudesse observar as necessidades de aprendizagem do nosso estudante. Ela também serve como autoavaliação. Por quê? Lembrem que eu disse inicialmente que a primeira produção ela precisa ser guardada. E aí tem aquela palavrinha que alguns professores, né, geralmente têm dificuldade de desenvolver, que é o portfólio, né? Que você pode guardar essas produções. É importante ter data para que ela possa ser organizada e a gente observe a progressão de aprendizagem do estudante e que ele mesmo, ao se deparar com a produção inicial e a produção final, ele consiga compreender o processo evolutivo da sua aprendizagem, que vai ser muito melhor depois de todos esses processos que ele foi submetido. Essa produção final também oferece ao professor, caso ele queira, a oportunidade de desenvolver a avaliação somativa, tendo em vista que esse texto já foi bem aprimorado e que ele oferece elementos que podem ser apreciados, né? E dessa forma você consolide aí as aprendizagens dos seus estudantes e de uma forma muito positiva, validar todos os conhecimentos que ele desenvolveu e com certeza a autoestima dele como escritor ela vai ser evidenciada. Então vejam aí novamente no esquema que eu apresentei lá no início, que a produção inicial ela está sendo ligada por essa linha para a produção final, ou seja, ela se estabelece nessa relação na importância de se fazer as avaliações, ok? Finalizada então a sequência didática, eu quero propor para vocês ou sugerir, né,
a utilização de um portal em que o professor, principalmente de língua portuguesa, encontrará todos esses elementos que foram discutidos aqui e que ele terá materiais e recursos à sua disposição para desenvolver tudo isso de uma forma muito mais favorável. Então, vamos assistir ao vídeo. O programa Escrevendo o Futuro entende a leitura e a escrita como práticas sociais. A língua é viva e usada a todo instante. Na família, na escola, no trabalho, na comunidade. A iniciativa contribui para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país, por meio de ações de mobilização para a formação de professores e professoras de língua portuguesa. Além de um espaço de formação à distância, o portal promove a interação entre os usuários, disponibiliza materiais e metodologias, compartilha notícias relacionadas à educação e divulga as ações do programa. Educadores e educadoras de todo o país encontram nesse ambiente virtual subsídios para aprimorar o conhecimento, inovar suas estratégias de ensino, inspirar-se com outras experiências e compartilhar sucessos e desafios vivenciados na prática. Na seção O Programa, o internauta encontra o histórico do programa e uma linha do tempo com os principais destaques de cada ano. Em Olimpíada, os interessados encontram todas as informações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Formação Contínua é um espaço que contribui com a formação de professores de língua portuguesa. Ali é possível acessar os cursos online do programa, além de outros conteúdos formativos. Na seção Recursos Formativos, estão disponíveis os cadernos do professor, com orientações para a realização de sequências didáticas para a produção de textos, além de vídeos, jogos e outros recursos para auxiliar os professores no trabalho em sala de aula. Clicando em Notícias, é possível acessar novidades relacionadas ao programa e sobre educação e cultura em geral. E para enviar suas dúvidas, críticas ou sugestões, basta ir em Fale Conosco. Acesse e participe dessa rede www.escrevendoofuturo.org.br. Muito bem, vocês puderam observar, assistir a esse vídeo que oferece toda uma estrutura para o professor de língua portuguesa desenvolver uma sequência didática voltada à prática de leitura e escrita em contextos sociais de linguagem. Então, rapidamente, eu gostaria
De retomar algumas coisas que foram ditas, né? Nós temos aí a 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, que traz como tema o lugar onde vivo. Ou seja, o professor, ele terá que na apresentação da situação propor a participação na Olimpíada de Língua Portuguesa, para que os estudantes observem o entorno da comunidade escolar e localizem um problema de ordem social que pode ser tratado dentro da produção desse texto. E esse problema, essa dificuldade que vai ser localizada, ela pode envolver as diversas áreas do conhecimento que podem contribuir com os conhecimentos, né, linguísticos e os saberes que envolvem todos os componentes curriculares. Eu quero, a título de exemplo aqui, apresentar uma determinada situação. Digamos que na escola Visconde de Sabugosa há uma mineradora ou há uma carvoaria próximo daquela comunidade escolar. Os estudantes observam que aquela carvoaria, ela gera muitos empregos. Então, é uma questão positiva. Mas, em contrapartida, ela polui o meio ambiente e há outros agravantes que prejudicam aí a vida desses habitantes que estão situados no entorno dessa carvoaria. Então, isso já é um problema que pode ser debatido dentro da produção de texto que servirá para subsidiar toda a sequência didática. Então, qual é a intervenção artística que pode contribuir, por exemplo, para debater esse tema da carvoaria? Aqui eu quero fazer menção do texto Os Meninos Carvoeiros, tá? Então, aí a leitura de um texto que tem uma fruição estética muito positiva para o trabalho da sequência didática. O que o componente curricular de educação física pode ser proposto para trabalhar essa questão que envolve uma carvoaria em determinada localidade? O que a atividade da carvoaria pode interferir, por exemplo, na saúde física das pessoas? O que o componente de inglês pode contribuir para a elaboração desse projeto, para o desenvolvimento desse projeto, em que ele possa potencializar o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos estudantes? Então, vejam que apenas essa pequena situação, problema que eu estou expondo para vocês, ela já oferece muito material para envolver diferentes componentes curriculares. E o componente de língua portuguesa, logicamente, ele tem aí uma função importantíssima de se trabalhar a produção de texto articuladas aos outros componentes. E isso está evidenciado principalmente, a gente pode resgatar o currículo oficial do ensino médio, que lá dentro, né, da área de linguagem, ele estabelece os itinerários formativos de que todas as habilidades são perpassadas e são estabelecidas, então, uma articulação com o componente de língua portuguesa. Então, veja que tudo é pensado de uma forma de garantir o desenvolvimento das habilidades do currículo. Além disso, para os professores que desejam, né, se aprimorar aí no trabalho pedagógico, na competência técnica que exige o seu fazer pedagógico, o portal Escrevendo o Futuro, ele oferece cursos online e gratuitos em que você vai aprimorar a sua prática pedagógica, né? A sua competência técnica para ensinar os seus estudantes sobre os gêneros que serão desenvolvidos. Lá também você encontra materiais, recursos digitais para que você possa desenvolver toda a sequência didática e que você consiga garantir a aprendizagem dos seus estudantes da melhor forma possível. Então, o portal Escrevendo o Futuro, ele oferece um material para se trabalhar no 5º ano, o gênero poema, no 6º e no 7º, memórias literárias,
No oitavo e no nono, crônica. Na primeira e na segunda série, documentário. E aí eu quero trazer o destaque que é um gênero multimediático que está altamente articulado aí com a Base Nacional Comum e Curricular e com o Currículo Paulista. E por último, na terceira série, o artigo de opinião. Alguns professores nesse momento podem verbalizar que eu não me inscrevi para a Olimpíada, então eu não posso usar esse material. Não, professor, esse material ele é gratuito, você não precisa ter feito, né, a sua inscrição, ele está ali a serviço de quem deseja utilizá-lo. Então, eu sugiro que vocês entrem no portal, observem o que tem lá e façam uso disso. Mesmo que você não participará junto com seus estudantes na Olimpíada de Língua Portuguesa, mas se você observar o material e perceber o quanto que ele oferece de possibilidade para você garantir as aprendizagens, com certeza o seu trabalho vai ser muito melhor, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês como que todos os elementos da sequência didática estão presentes no trabalho aí do portal Escrevendo o Futuro na Olimpíada de Língua Portuguesa. Como vocês podem ver na tela, nós temos várias linhas e elas foram numeradas. Então, na linha 1 e 2, você tem aí em verdinho dois enunciados, né, que tem relação com o quê? Com a apresentação da situação. Então, se você acessar o portal Escrevendo o Futuro, participar, né, ou desenvolver a proposta com seus estudantes, lá dentro do portal você já tem todas as atividades organizadas para que você desenvolva a apresentação inicial. Na terceira linha, ali na número 3, você tem a proposta da produção inicial. Então, veja que tudo está pronto lá no portal Escrevendo o Futuro. No número 4 ao número 8, você tem o desenvolvimento dos módulos. Aí, eu coloquei como exemplo o gênero crônica, mas você vai encontrar todos os outros gêneros que foram apresentados na lâmina anterior. Do 9 ao 11, nós temos então a produção final. E a Olimpíada também oferece, né, uma grade de correção que possibilita ao professor fazer toda a avaliação, dar os feedbacks para os estudantes e trabalhar de uma forma muito mais interativa e proativa, né, no sentido de garantir aí que o trabalho tenha sucesso, ok? Agora, eu apresento a vocês as referências que foram utilizadas para a elaboração desse material e eu reforço que tudo isso, esse vídeo, os materiais estarão disponíveis no site do Núcleo Pedagógico. Você pode acessá-lo por meio do link bit.ly/npe-taubaté. Nesse momento, vocês vão fazer aí a avaliação do nosso encontro e eu gostaria de me colocar à disposição para que, se vocês precisarem de materiais, sugestões ou até mesmo enviar dúvidas, acessem então o meu e-mail, me enviem um e-mail que eu estou disponível para atendê-los. Agradeço muito a participação de todos vocês, a atenção, de coração. Espero que tenha sido muito produtivo essa formação e eu passo agora a palavra aos meus colegas que darão os encaminhamentos finais. Até mais. Obrigada.